Deixa eu dar só uns minutinhos, o pessoal já está voltando. Só um instantinho só para todo mundo voltar. Aí, ó, até o nenenzinho, até a criancinha tá aprendendo tudo, tá vendo, Joyce? Vai aprender tudo de economia aí. Tá estudando? Ah, eles adoram, gente. Oi? Tá estudando? Coloca a Joyce para estudar, viu? Manda ela anotar tudo, para ela tirar 10 na prova. Vamos lá. O pessoal já entrou aqui, então vamos continuar. A gente estava falando sobre o depósito compulsório, né? Que é a taxa que os bancos pagam aí em cima. Deixa só o Ítalo voltar, que ele está desde o início. Então, é a taxa que os bancos comerciais pagam em cima dos depósitos feitos. Então, olha só, se o Banco Central aumenta a taxa do depósito compulsório, os bancos comerciais ficam com menos dinheiro para emprestar. Lógico, ele está pagando juros mais altos. Se o governo diminui, se o Banco Central ou o governo diminui a taxa do compulsório, os bancos comerciais ficam com mais dinheiro para emprestar, porque ele está pagando uma taxa mais baixa, tá? Esse movimento também, essa ferramenta também ajuda aí a controlar a circulação de moeda dentro da economia. E, por fim, nós temos aí o redesconto, que é outra ferramenta dentro da política monetária que ajuda aí a controlar a circulação de moeda dentro da economia. O que é o redesconto? É a concessão de empréstimo do Banco Central para os bancos e instituições financeiras que estão com pouco dinheiro em caixa para manter as suas operações, tá? Ele também é considerado uma ferramenta e também é utilizado para regular o nível de circulação de moeda. Observem o quanto é importante você regular o nível de circulação de moeda. Nós temos inúmeras ferramentas dentro da política monetária para ajudar o governo a regular a circulação de moeda dentro de um país. Por quê, gente? Porque senão acontece, igual eu falei para vocês, o valor, a gente perde moeda. Se a nossa inflação dispara, o que vai acontecer? A nossa moeda ela vai ficar com um valor que a gente não vai conseguir comprar nada. Porque por mais que eu ganhe R$ 1.000, o feijão vai valer 2.000. Então, existe uma desvalorização da nossa moeda e a taxa, com isso, né, a taxa de inflação aumenta, ao ponto da gente não conseguir controlar, o que ocasiona desigualdade social, o que ocasiona o caos no nosso país. Então, os nossos governantes têm dentro da política monetária essas ferramentas para controlar. E aí, às vezes, ele utiliza uma, às vezes ele mexe na outra, né? Ele vai agindo aí conforme ele deseja que o mercado responda. Próxima política que nós temos, então nós falamos da política monetária, agora nós vamos falar sobre a política fiscal. A política fiscal é bem tranquilo, nada mais é que o planejamento orçamentário do governo. Quando o governo gasta mais do que arrecada, nós temos um déficit. Quando ele arrecada mais do que gasta, nós temos um superávit. Quando um governo tem um superávit, ele consegue aí investir mais em educação, em saúde, políticas públicas, fica mais fácil ele realizar investimentos, ele pode aí aumentar os seus gastos. Não é o que nós vivemos hoje, né, um déficit. Por quê, pessoal? Porque nós estamos gastando mais do que conseguimos arrecadar. Com isso, nós temos que fazer uma série de movimentos para controlar, até porque hoje, dentro da política fiscal, nós temos metas para os nossos governantes aí, para que eles não gastem o dinheiro adoidado. E eles ainda gastam. E, por fim, a política cambial. A política de cambial lembra da taxa de câmbio, tá? O que é a política cambial? É o valor que a moeda tem em relação à outra.
Por que que é importante? Ué, gente, eu faço importação e exportação o tempo todo. Então, o valor da minha... Se eu tiver uma inflação muito alta, se lá na política monetária eu não conseguir controlar isso, o valor da minha moeda na hora que eu for comprar, na hora que eu for importar ou exportar, vai ficar um caos. Eu não vou conseguir comprar nada de fora e eu também não vou conseguir exportar nada para fora, tá? Então, lembre sempre da política cambial como uma ferramenta que o governo tem para monitorar a relação entre a moeda do país e as moedas estrangeiras. Qual a moeda mais importante aí? Aí eu falo em relações comerciais. É o dólar comercial, tá? Bem tranquilo, não é, pessoal? Ficou alguma dúvida? Difícil, né? Não é difícil, é chato. Não é chato. Se o Bruno me ouvir falando que é chato, ele pira. Mas, assim, tem alguns detalhes e tudo. Mas quanto mais a gente vai estudando, vai aprofundando dentro desses assuntos, vai ficando mais claro. Talvez, eu não sei, né? Mas, às vezes, para algumas pessoas, para alguns alunos, é o primeiro contato, né, com esse tipo de assunto. Então, às vezes, fica um pouquinho mais difícil de entender. Mas eu coloquei aqui dentro dos slides tudo o que eu falei. Eu não gosto muito de ler, vocês me conhecem, eu não gosto muito de ler. Mas tudo que eu falei está escrito aqui. Então, se tiver alguma coisa que vocês não entenderam e quiserem mandar pergunta depois dentro dos grupos, ou no privado, que vocês gostam, eu falo para falar dentro do grupo, mas vocês me mandam tudo no privado, não tem problema. Podem enviar, tá? Taxa Selic. Estudem a taxa Selic, muito. Os outros também, mas muito a taxa Selic. Outro tema abordado aí dentro do EAD, pessoal, foi a desigualdade social, né? Acho que foi um dos últimos vídeos aí que a gente viu, mais para o final. Então, a desigualdade social é um problema que acontece principalmente por causa da má distribuição de renda. A má distribuição de renda faz com que grande parte da população não tenha acesso a serviços essenciais. Quando a gente falou sobre a desigualdade social, eu expliquei para vocês que, até brinquei, acho que foi com a Maria Fernanda, nós não somos um país pobre, nós somos um país rico com muitas pessoas pobres, porque a nossa taxa, nosso índice de desigualdade social é altíssimo. Se a gente olha aí para o nosso PIB, né, para o nosso produto interno bruto, e aí no ranking dos países nós estamos em 7º lugar, e eu falo a nível mundial, quem está na nossa frente, gente, é só país top. Quem está na nossa frente é França, quem está na nossa frente é os Estados Unidos, quem está na nossa frente é a Alemanha. São só países desenvolvidos, né? Com PIBs bem maiores do que o nosso. Mas nós estamos em 7º lugar. Nós também não somos um país pobre, tá? Só que o que acontece? Ah, professora, mas se nós não somos aí um país pobre, por que a gente tem a sensação que tem tantas pessoas pobres dentro do nosso país? Porque nós somos um país rico com uma grande taxa de desigualdade social. Então, a riqueza, ela está acumulada na mão de poucas pessoas, tá? Enquanto nós estamos em 7º lugar no ranking do PIB, nós estamos em 9º lugar no ranking de desigualdade social. Então, essa desigualdade é que nos faz ter a sensação que nós estamos num país pobre. Não, nós temos muitas pessoas pobres. A renda está concentrada na mão de poucas pessoas. E como o governo pode, então, intervir para tornar essa distribuição mais justa? Nós vamos ter aí, dentro do que foi apresentado para vocês, dentro do EAD, as ações a curto prazo e também as ações a longo prazo. Um mecanismo de ação a curto prazo, pessoal, transferir renda para os indivíduos. Isso pode acontecer através das políticas públicas. Ações a curto prazo, eu vou pensar em resolver ali naquele momento o meu problema, tá? Exemplo de ações a curto prazo, Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política pública de assistência social que visa resolver ali o problema a curto prazo. Qual o problema do Bolsa Família? Ficou na ação do curto prazo. Os governantes não desenvolveram ações a longo prazo para essa sociedade.
Por que que as políticas públicas que transferem rendas para os indivíduos são tão criticadas? Porque elas visam o curto prazo, tá? É por isso que elas são tão criticadas. Porque algumas pessoas, elas falam o seguinte: ah, mas se você transferir, se o governo der uma renda e uma bolsa de 300, não sei qual que é o valor do Bolsa Família hoje, um valor de R$ 400 para as pessoas, elas vão se acomodar, ter muitos filhos, tem gente que tem essa ideia louca, vão ter muitos filhos e vão querer viver de Bolsa Família. Tá, isso se você não desenvolver ações a longo prazo, porque a partir do momento que você resolve ali o problema da fome, resolve o problema da moradia e logo em seguida vem investindo em educação, quando você investe em educação, esse indivíduo, ele abre a mente dele e ele não se contenta mais em ganhar R$ 1.000, R$ 1.500 com várias bolsas. Ele enxerga a possibilidade de ir para o mercado de trabalho e ganhar mais, de ir para o mercado de trabalho e ter a própria casa própria, o carro próprio. Então, quando você para ali nas políticas públicas, talvez, de curto prazo, talvez elas realmente não se tornem tão eficazes. O que a gente precisa é implementar as políticas públicas visando aí complementar essas iniciativas visando o longo prazo, tá? Transferir renda para o auxílio imediato da população, medida de curto prazo. Quais medidas são consideradas medidas de longo prazo aí? Gente, tanto a de curto prazo quanto a de longo prazo, lembrem-se que eu, governo, estou tentando minimizar a questão da desigualdade social, tá? Porque é muito difícil, não, é impossível eu ir direto para a medida de longo prazo. Se o meu indivíduo, ele não come, ele não tem onde morar, como que você quer já ir investindo? Eu vou te dar aqui, vem aqui, senta na sala de aula e vem assistir aqui uma aula, assim como aquele que tem onde morar, aquele que tem onde comer, o aproveitamento, ou essa pessoa ela vai sair muito rápido da escola, ou vai ser zero, ou não vai ser nenhum. Então, primeiro curto prazo, depois eu complemento as iniciativas pensando no longo prazo. Quais os tipos de ação a longo prazo, pensando na redução da desigualdade social? Investimento de educação, geração de renda autônoma, adequação do sistema de tributação, são as principais medidas pensando no longo prazo. Professora, nós temos aqui no Brasil? Temos. Nós temos hoje, né, o ProUni, o FIES, que são medidas que já pensam no longo prazo. Por quê? Porque ele possibilita a equidade dentro da nossa educação. Nós damos condições para as pessoas que não teriam, teoricamente, a condição de ir para uma faculdade, estudar e logo depois concorrer a uma vaga de emprego, assim como aquele que pôde pagar por ela, tá? Medida de longo prazo, isso eu viso o quê? A redução da desigualdade social. Nós temos aí também o sistema de tributação, mas o sistema de tributação hoje, ele ainda promove muita desigualdade social, porque ele é muito em cima de a gente paga tributo pelo que a gente consome. A gente não paga tributo em cima da renda, tá? Então, essa mudança nós ainda não tivemos, o que é um dos fatores que mais impacta aí nesse processo de desigualdade social. Acho que hoje eu conversei com as meninas da manhã, a aluna me perguntou se a nova reforma tributária vai minimizar a questão da desigualdade social. Não sei, porque eles não colocaram todas as emendas da reforma. O que foi apresentado até agora não vai atingir aí a questão da desigualdade social, porque o que foi apresentado até agora é um aumento da alíquota do imposto de renda, o que vai ocasionar, o que não vai afetar em nada para a classe alta, o que vai ocasionar é só que a classe média se torne mais pobre. Ou seja,
A gente vai ter aí uma queda dentro desse fator da classe média, e aí os níveis de desigualdade vai ficar mais entre classe rica e classe pobre. Então, o número de pobres vai aumentar. Tá? Mas a gente não sabe, vamos esperar para ver. É só o que a gente viu até agora. Pessoal, o que eu preciso focar? Medidas de curto prazo são criticadas, porque medidas de transferência de renda são criticadas porque elas são curto prazo. E quais são as medidas de longo prazo? Educação, geração de renda autônoma e também adequação do sistema de tributação. Eu sei que essa parte final é mais difícil. Ficou alguma dúvida? Acabou. Ah, que beleza. Consegui resumir tudo para vocês. Thaís, Paulo, Mário, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Difícil? Não. Tranquilo? Nos cursos livres tem conteúdos também sobre as matérias do EAD, viu? É muito bom fazer também. Aí, pessoal, dica do Paulo, nos cursos livres vocês podem aprimorar aí o conhecimento. Gente, é interessante que vocês finalizem aí, eu já falei isso com vocês, que vocês finalizem tudo, até semana, já, né? Obrigada. Porque eu tô doida, Fábio, tô muito Se chama preocupação com os alunos. Não, eu tô trabalhando, tipo, até muito tarde, mas enfim, né? Vocês não tem nada a ver com isso. Mas, então, terminem aí essas disciplinas para que vocês possam fazer a prova, porque a Vilma vai divulgar para vocês o novo modelo do EAD, que eu ainda não sei qual que é. Então, de imediato, é interessante que vocês encerrem as disciplinas para não acumular matéria, para não acumular aí conteúdo. A live de administração financeira, a gente começa no final da semana que vem, após as provas. Ok? Ok. Então é só isso, gente. Eu vou encaminhar para vocês o conteúdo, né, os slides. Qualquer dúvida podem me enviar. E eu já devo ter falado umas 6 questões da prova só nessa live aqui de hoje. Oh, meu Deus! Um abraço para vocês. Amanhã, às 10 horas, live referente à disciplina de administração de materiais. Quem não puder assistir às 10, será às 19, tá bom? É a mesma live. Oi, Maria Fernanda. Não vai cair concorrência perfeita, monopólio, essas coisas, não? Oferta e demanda, elasticidade? Não. Ah, Só esse bom. conteúdo desse slide. Porque a matéria era muito extensa. Eu tive que resumir. Essa era mesmo. Era muito longa. Eu tive que. São 10 questões, gente. É igual na prova lá do grau, são 10 questões. Então, eu tive que buscar ali quais eram os pontos principais. Então, eu não falei de oligopólio, eu não falei de monopólio, concorrência perfeita. Não dava. Não dava. Tá? Ia ficar aí. Não tinha como eu colocar tudo. Então, para a prova, assim, gente, essa é uma matéria muito importante dentro do curso. Então, o que vocês puderem absorver enquanto profissionais, ótimo. Para a prova, foquem nos slides que eu vou enviar, porque senão, se vocês ficarem estudando demais, às vezes a pessoa entendeu, foi bem, conseguiu absorver bem a matéria, mas como ela é muito extensa, ela não vai bem na prova. Então, foquem nos slides que está mais direcionado, ok? Ok. Então tá certo, pessoal. Até amanhã às 10, aí, oh, meu Deus, amanhã 10 horas de novo. Deus é mais. É só amanhã. Não tem sei que já Estou acordando cedo. Mas vamos lá, até às 10 eu vou encaminhar agora para vocês os slides, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.